Oi, gente, eu sou Mário Bressan e está começando mais um Desenrola Fita. O convidado de hoje é um cara muito especial para mim. É um cara que se acha extremamente ansioso, é um daqueles cara que corre atrás para fazer as coisas acontecer, sabe? Aqueles cara que está na vagão esperando os trens e acaba entrando nas portas que abrem com oportunidade. E ele também ele tem um maior sonho, que é construir um projeto social no bairro onde ele morava. Eu estou falando do Léo Mendonça. Muito bem-vindo, Léo. Tudo bem? Fala, Mari, tudo bem? Tudo bem a todo mundo que está nos assistindo? Obrigado aí pelo convite, fiquei muito feliz. Show de bola. Que bom, cara. Bem-vindo aí. Léo, começa contando um pouquinho, cara, desse teu sonho aí de construir um projeto social no bairro onde você morava quando eu te fiz essa pergunta. Como é que é esse teu sonho? O que tu pensa a respeito disso? Cara, eu tenho esse sonho e eu sempre tive, na verdade, né? E eu sempre atrelei esse tipo de realização num dia que eu tivesse, tipo, muito dinheiro, né? Assim, na Mega Sena, coisa desse tipo, né? E certo tempo atrás eu comecei a pensar, uai, mas eu posso fazer, né? Não preciso pensar em tudo ou nada, né? Ao invés de fazer um projeto gigantesco, eu posso fazer um projeto pequeno, né? Eu cresci num bairro de periferia aqui de São Paulo e hoje eu não moro mais lá, né? E as pessoas com quem eu cresci, né, ainda moram lá e muitos não conseguiram ter uma profissão, não conseguiram ter as mesmas oportunidades que eu tive, então eu tenho essa vontade de ir lá e tentar fazer um projeto para ajudar as pessoas, as crianças, né, para que elas possam ter acesso a uma profissão, né, que elas não precisem entrar em profissões onde elas não escolheram, onde elas precisaram sustentar a casa delas, coisas desse tipo, né? Como eu conheço bem o bairro onde eu moro, eu sei que eles precisam de ajuda e é uma vontade que eu tenho. Que legal, Léo, que legal esse teu sonho, cara, assim, que sensível da tua parte. E interessante entender, Léo, olhar para a tua história, para tuas memórias, o quanto isso é importante para ti, enquanto lugar da tua infância, lugar da tua família, lugar do teu momento ali que tu cresceu, e não esquecer disso e relembrar e querer fazer algo por lá. Achei bem interessante quando eu te fiz essa pergunta do teu maior sonho, você me colocou construir um projeto social, cara. Tem muitas memórias lá, Léo? Cara, eu ia falar isso, que você trabalha muito memória afetiva, né? Aliás, comprei seu livro, dei de presente seu livro para minha irmã, né? E a Bianca, que engraçado que ela comprou para minha sobrinha, filha dela, né? Ela gostou tanto de preencher que ela comprou para a filha, ela queria ter depois ver a filha preenchendo ao longo do tempo, né? E eu tenho muita memória, né? A gente tem um grupo de WhatsApp o tempo inteiro acontece alguma coisa, não, vocês lembram daquela época, né? E diversas vezes eu tenho muita coisa, mais do que eu consigo ter noção de que hoje me afetam, né? Afetam positivamente, né? Por causa daquela época, né? Sim. Que eu vivi ali, onde eu não tinha, onde as minhas referências eram essas pessoas, né? Então eu cresci junto com elas e por conta dessas memórias, né? Eu sei que são muito boas. Eu penso em ajudar porque quando a gente vai crescendo, né? A gente tem responsabilidade, começa a constituir família, né? E nem sempre essas pessoas acabam conseguindo ter as mesmas possibilidades, né? Que eu tive. Bem interessante, Léo, bem emocionante, cara. Falando das tuas memórias, Léo, assim, quando tu. Se por exemplo, assim, eu gosto muito de trabalhar, Léo, com uma espécie de metáfora de que é colocar a minha imagem de várias idades, eu com 7, 8 anos, eu com 14, e eu com o meu eu atual, digamos assim. Se fosse te colocar, Léo, assim, do lado do Léo lá com 7 anos, 8 anos, uma imagem com o Léo de agora e o Léo ali com 15, 16, o que tu falaria para esses teus eus, Léo, lá do passado, cara? O que tu diria para eles? O que é um agradecimento, é uma sugestão, é um conselho? O que te passa pela cabeça quando a gente projeta essa possibilidade de conversar com os nossos eu do passado, já que a gente está falando das tuas memórias afetivas lá do teu bairro e que te acompanhou, e tu, você bem disse, te acompanhou aí no teu crescimento profissional e pessoal também. O que você falaria? Cara, eu vou dar uma resposta muito pequena que pro podcast é ruim, né? Mas só que eu penso assim, cara, eu acho que eu ia falar não tenha pressa, né? Porque eu sou muito ansioso, como eu te falei.
e eu acabo tendo pressa, né? Então, se a gente estivesse batendo um papo aqui agora, é, Léo, vamos criar um projeto XPTO, né? Porra, amanhã, vamos marcar uma reunião amanhã, já quero fazer o briefing, como é que a gente pode começar, né? Eu tenho essa ansiedade, né? Eu tenho dificuldade de comprar coisa na internet porque demora de chegar, né? Então eu já sei quais chegam mais rápido. Então, por exemplo, eu compro no Mercado Livre da Vida. Eu sei que entrega muito rápido aqui na minha cidade, né? Então eu prefiro comprar lá. Às vezes, uma loja maior demora mais, eu tenho essa dificuldade. Então acho que eu falaria para o meu eu pequeno ali, de 7, 8 anos, não tenha pressa, né? Porque tudo vai dar certo, tudo tem a sua hora. Engraçado, interessante isso, Léo. É um exercício bacana, assim, quando a gente para olhar para os nossos eus e conversar sobre os nossos defeitos, as nossas qualidades, os nossos sonhos, os nossos projetos, perguntar sobre os nossos sonhos que a gente realizou. Tem algum sonho, Léo, que você, além desse do projeto social que você comentou aqui comigo, que você lembra assim que imaginava quando era criança, adolescente? Como é que você se imaginava hoje, o Léo adulto? Tem alguma coisa que você não realizou? O que você já realizou? Conta aí para nós. Eu acho que eu não realizei muita coisa que eu achava que eu queria, né? Quando eu era criança, eu falava que eu seria engenheiro agrônomo. Nada a ver com nada, né? E isso Fugiu. era porque a minha mãe falava, eu gostava muito de sítio, de fazenda, e a minha mãe foi me pondo isso aí na minha cabeça, acabou que eu comecei a entender sobre agronomia e descobri que eu ia ser engenheiro agrônomo. Graças a Deus, né, essa ideia sumiu da minha cabeça. Então, eu nunca entendi que eu ia trabalhar com marketing, né? E depois que eu me entendi sendo um cara de marketing, jamais acharia que eu ia trabalhar com marketing para escolas, né? Então, é algo que a gente vai realmente construindo, né? Mas de sonho que eu tinha, que agora estou realizando nesse momento, eu sempre tive sonho de ter um filho, né? E minha esposa está grávida hoje, né? Ah, que Então, é legal. algo que eu estou realizando, estou nesse processo de realização, estou muito feliz, mas se você me perguntasse isso 2, 3 anos atrás, eu ia falar, cara, o meu sonho é ter um filho. Que, que legal, que legal. Parabéns então, né? Parabéns, cara. Obrigado, Felicidades aí pra vocês. Coisa boa. obrigado, Ô, valeu. ô, Léo, conta aí pra gente agora um pouco do teu trabalho, já que você já chegamos nesse assunto, né, que você desenvolve um trabalho Legal. super legal, super bacana do marketing para escolas. Até eu quero contar aqui para todos vocês uma memória afetiva que eu tenho do Léo. Assim que eu comecei a produzir meu conteúdo para a internet, o Léo foi uma das primeiras pessoas que eu fiz um contato e ele prontamente me respondeu. A gente fez algumas coisas juntos, nós construímos alguns projetos, alguns posts. O Léo me deu uma oportunidade super bacana, Léo. Mesmo faz pouco tempo isso, né? Acho que foi 2019, 2020. E te considero aí, cara, um amigão, um parceiraço. E Obrigado, mesmo a gente se cara. conhecer pessoalmente, né? E a memória que É eu tenho de louco, né? ti é essa, rapaz. Isso é muito louco, isso é muito louco. Acho que a pandemia diminuiu essa distância, né? Quando a gente conhece virtualmente, não quer dizer que a gente não conhece, Isso. né, a pessoa. Acho que quando a gente se vir pessoalmente, a gente talvez tenha apenas curiosidades da minha altura, da sua altura, mas a gente se conhece, né? Isso. Isso realmente é muito legal, cara. Muito legal, Léo. Ô, Léo, e aí conta um pouquinho sobre o teu trabalho aí. Você desenvolve um trabalho, tem um conteúdo super Sim, bacana na internet, né, de marketing sim, para a escola. O Léo, eu acho ele super sim. criativo, super inquieto e por isso que essa qualidade que ele disse de não ficar parado vendo as coisas é bem isso mesmo. O Léo vai lá em cima e faz as coisas acontecerem realmente. Conta aí para nós, Léo, um pouco do teu trabalho. É isso aí, é isso aí. Eu faço acontecer mesmo porque eu presto atenção, sabe? De começar as coisas e terminar. Eu acho que isso é uma característica muito boa de se ter, né? Então eu me esforço para que ela se mantenha aqui pertinho de mim. Eu sempre trabalhei com marketing, nunca fiz outra coisa na vida, né? Fui indo de estagiário, analista, coordenador, até cheguei à direção de marketing de uma empresa de educação, né? E eu comecei a ter muito acesso à escola, né? E eu comecei a perceber que o marketing em si ele trabalha sempre o consumo, né? Sempre te criar um desejo, uma vontade de adquirir algo, de contratar um serviço, de criar uma imagem,
né, que você planeja qual a imagem você gostaria de ter, o marketing vai te ajudar a ter esse objetivo, a chegar a esse objetivo, né? E quando eu via escolas fazendo isso, eu percebia duas coisas. Uma, que a escola não, os donos da escola ou a pessoa que trabalhava na escola não vinha do mercado, né? Ela herdava a escola da família, né? Então tudo que ela sabia de marketing era o que ela aprendia na internet ou em alguns cursos. E o que acontecia é que ficava muito agressivo, né? Cheio de gatilhos mentais e coisas que focavam em diversos outros resultados que não matrícula, né? Uma escola que não tem aluno não tem dinheiro, e aí o que acontece? Fale, igual qualquer outra empresa, né? E, por outro lado, quando a escola tinha um departamento de marketing ou uma agência, eles atendiam diversos outros setores, engenharia, advocacia, varejo, e não entendia nada de escola, né? Então, acabava que os próprios profissionais da escola, sem entender nada de marketing, eles precisavam explicar tudo que era para ser feito, porque quem entendia de escola eram eles, Sim. né? E na escola não dá para você usar gatilhos mentais para convencer a pessoa, né? Isso. O que a gente vende é uma transformação, né? A gente vende o futuro ali do aluno. Você não pode nem ter uma vírgula que engane ninguém. É muito difícil fazer esse marketing. E aí eu comecei, um dia eu tive um estalo, eu falei, cara, acho que eu sei como eu posso fazer isso, né? Se você pensar, Mário, eu vou contar uma historinha aqui, rapidinha para você. Ó, eu gosto, às vezes, até no meu Instagram, que aliás é @mkt para escolas, quem quiser seguir lá. Ontem uma pessoa perguntou assim: será que outdoor ainda funciona? Aqui em São Paulo não pode outdoor há muitos anos, mas tem cidades que ainda podem, né? E aí ele perguntou: poxa, outdoor funciona na minha cidade? Aqui eu falei: não sei, eu não trabalho aí nessa escola, eu também não moro na sua cidade, então depende da região. E aí eu Isso. contei para ele: vou te contar uma história e eu vou contar a mesma coisa aqui. Antes, né, a gente fazia muito outdoor, todo mundo fazia muito outdoor, porque convertia muito, a propaganda era muito vista, né? Outdoor era sinônimo de sucesso, era caro fazer outdoor, né? O que aconteceu? As pessoas pararam de ver outdoor porque era tanto outdoor que tinha que você não conseguia ver todos, você escolhia aqueles que você via, né? O que foi acontecendo? As pessoas foram deixando de olhar o outdoor. O que acontece? Convertia muito, a conversão foi baixando. Mesma coisa com o telefone, telemarketing era uma profissão, ainda é pouco, né? As pessoas ligavam para você te oferecendo coisas, isso convertia muito. Aí aconteceu que vieram os identificadores de chamada. As pessoas pararam de atender e cada vez mais as pessoas pararam de querer conversar com alguém que não conhece. Hoje em dia ninguém atende mais ligação de número desconhecido. Então a conversão que era boa foi deixando de converter e essa prática vai diminuindo, né? O mesmo aconteceu com o e-mail também. Chegava um e-mail para mim, era uma emoção. Nossa, me mandaram um e-mail, né? Eu lembro de eu fazendo aquela memória afetiva, aquela discagem, aquele barulhinho de modem que só quem é daquela geração vai saber o que é isso. Esperava meia-noite para conectar e via o meu e-mail, né? Hoje em dia, cara, você entra no seu e-mail, tem muitos e-mails, além dos próprios e-mails já fazendo separação do que ele acha importante e o que ele não acha. Então a chance de Isso. você não ver uma propaganda é grande, né? E aí você pode pensar isso com WhatsApp, pensar isso com outras ferramentas também, que se você abrir hoje, quem está nos assistindo, abre seu WhatsApp. Se não tiver pelo menos 10 conversas ou grupos com mensagens não lidas, é impossível, né? Então a gente tem conteúdo o tempo inteiro. E aí existe uma coisa que existia no passado, existe hoje e sempre vai existir, que sempre vai converter, que é o depoimento sincero de uma família, né? E aí a gente chega e conversa isso dentro da escola, e aí, sem exceção, todos falam, é verdade, aqui o que converte mais é a indicação, né? É o boca a boca, né? Poxa, então por que ao invés de a gente gastar dinheiro com outdoor, gastar dinheiro com diversas outras coisas, a gente não formata uma boa maneira das pessoas indicarem a sua escola? Se isso, além de tudo, você fidelizar um aluno é 5 vezes mais barato que você captar um novo, tá? Então, por que a gente não trabalha com essas coisas? E quando eu falava isso para uma escola só, aquilo fazia um sucesso gigantesco. Eu pensava, nossa, acho que eu sei fazer esse negócio. Por quê? Porque eu comecei a fazer o marketing de uma forma que eu acreditava, né? O marketing de uma forma, eu não gostava do termo marqueteiro, né? É, faça um exercício, todo mundo aí que está nos assistindo, quando for preencher
algum cadastro, procura na profissão, não existe marketing. Não existe. Quem trabalha com marketing é o quê? Todo mundo vai responder marqueteiro. Marqueteiro é pejorativo. Quando você diz que alguém é marqueteiro, você não está elogiando, né? E eu comecei a querer mudar isso. Falei, não, eu sou marqueteiro, né? E eu não quero mais, eu não gosto que esse termo vire pejorativo, por conta da política, né? Virou muito ruim você ser uma pessoa marqueteira. E aí eu venho, junto com as escolas, tentando fazer esse trabalho mais leve, né? Que eu encontre pessoas, famílias que possam ter os mesmos princípios e interesses daquela escola e não ficar convencendo eles que a minha escola é melhor do que a escola do concorrente. Interessante, né, Léo? Eu vejo, cara, que é bem isso, pela ordem das relações. Isso que você falou, essa história toda que você diz dos produtos midiáticos, dos processos de comunicação para atingir o consumidor, é extremamente isso. A gente vai ficando cansado com algumas ferramentas, mas uma coisa que não muda, como você falou, é essa questão do depoimento sincero da família. Depoimento sincero de família é gente, né? Até tem uma frase do Mário Quintana, que ele vai dizer que as pessoas não se precisam, elas se completam. Eu vejo que dentro das relações afetivas, que eu costumo até muitas vezes ressaltar e falar no ambiente de trabalho, nas escolas, isso é extremamente essencial, porque as pessoas elas se completam. O ser humano é um ser extremamente sociável. É preciso essas interações de trocas, de laços. E vejo que cada vez mais as estratégias de marketing, as estratégias de comunicação, Léo, tu pode até comentar um pouquinho sobre isso. Claro. Vejo que essa humanização, esse processo de acolhimento, de afeto, das estratégias de comunicação, principalmente até para as escolas, a gente já conversou isso outras vezes, né? Como é que eu vejo isso como uma necessidade, um diferencial, porque as pessoas precisam escutar as outras pessoas, elas precisam estar juntas. E um comercial, uma boa estratégia de marketing, ela vai vir com essa lógica aí também, de pensar como que essas relações de afeto, como que essas histórias, como que essas outras pessoas podem convencer as outras através do depoimento, através desses gatilhos mentais que a gente até conversou antes. O que tu acha, Léo? Eu acho que assim, ó, se você pensar gatilho mental, todos eles têm um objetivo, né? O gatilho da indicação a gente chama de prova social, digamos assim, né? É, Que você mostra a outras pessoas falando de você. Se você pensar na pandemia, né? Qual era a reclamação, o diferencial que as escolas estavam colocando? Era, damos aula online, né? Isso não é diferencial nenhum, porque rapidamente todo mundo se adaptou e já estava dando aula online, não é mais um diferencial, é uma obrigação, né? Todo mundo faz sim. isso, né? E aí eu falei, poxa, quando alguém for visitar a sua escola, eu faria a pergunta, como é que você suportou as famílias no momento da pandemia? Era isso que eu queria saber, da sua escola. E quem é que pode responder essa pergunta? Né? Porque o que a gente vê? Quando você vai alugar uma casa no Airbnb, por exemplo, você vai ver os comentários referentes àquela locação. O que você dá mais valor? Porque que o hotel escreveu sobre ele ou que as pessoas que se Sim, hospedaram se escreveram lá? Pode ter, cara, 100 avaliações positivas e uma negativa. Você vai lembrar daquela negativa porque a gente acredita no que as pessoas falam, né, e desconfia do que as instituições falam. Ainda mais frases feitas como equipe altamente qualificada. Isso é mentira. Eu não quero dizer que eu acho que a minha equipe é altamente qualificada. Eu coloco porque todo mundo coloca, né? E algum profissional de marketing ou marqueteiro foi lá e colocou essa frase que hoje em dia não funciona mais. Hoje em dia as pessoas já leem e tendem a desconfiar. Então a gente tem que entender que a indicação ela é definitivamente a melhor e maior arma no bom sentido, né, como estratégia que qualquer escola tem. sim. Concordo, Léo. Acho bem importante isso, cara. O Léo, e pegando o gancho, né, dessa parte das relações também, você me acompanha, sabe que eu gosto bastante de falar da memória afetiva. Nós já criamos até material junto sobre isso.
E essa relação, Léo, das escolas, dos professores deixarem memórias afetivas para os seus alunos, para suas famílias, como é que você pensa aí? Se isso ele é uma boa estratégia de marketing, é um bom conteúdo de poder apresentar a sua escola, de aprender, de mostrar assim como as pessoas sentem esse carinho, essa afetividade daquele tempo que viveu naquela escola. Como é que essa família pode demonstrar? Como é que esses alunos demonstram isso para os seus professores? E até mais, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, de o professor e o gestor, o líder da escola, ele tem que pensar assim, que memórias eu estou deixando para esse meu aluno, para essa minha família, porque a escola é um ambiente muito propício para isso, né? Passam-se Sim. anos ali. Então, olha que riqueza, aproveitar esses elementos também, até como estratégia, né, Léo? O que tu acha? Eu acho muito legal, né? O grande segredo para mim é as escolas acreditarem nisso, né? E se elas acreditam que isso é benéfico, né, para a instituição dela, tendo em vista que se eu sou pai e tenho uma memória afetiva boa, eu tenho vontade de pôr meu filho, né, nessa escola. Então eu vou criando um ciclo ali de clientes para essa escola, né? E muitas vezes eu percebo que as pessoas não têm, por isso que seu papel é importante, que eu acho que as pessoas não percebem. Quando eu comprei o seu livro, que eu comecei a lembrar de tanta coisa que eu não lembrava, você entendeu? Aquilo para mim não fazia o menor sentido. Eu jamais ia pensar naquilo se eu não tivesse lido no livro, né? Se não tivesse me feito buscar lá no baúzinho do meu cérebro das lembranças que eu tinha Sobre as de alguns escolas, né? momentos. Exato, então eu não sabia o que eu pensava. Teve uma vez que eu fui visitar a escola onde eu estudei e eu achei tudo muito pequeno, né? É Para isso. mim era tudo gigante. É, E quando eu cheguei ali, eu falei, nossa, mas aqui para mim era muito maior, né? é assim mesmo. Cara, no momento que eu entrei, eu lembrei de tudo que eu fazia, o que eu pensava, o que eu sentia ali. Parece que veio tudo assim de uma vez só, sabe? E aquilo me transmitiu uma coisa muito legal, né? E se eu tivesse um filho em idade para ser matriculado naquele momento, eu estaria bem disposto a levar ele para conhecer a escola, sabe? Massa, massa. Isso é legal, isso é forte, né, Léo? Assim como essas memórias são construídas nas escolas, cara, com os professores, com os diretores, isso é essencial porque a criança, ela quando sai da família para ir para a escola, é um outro ambiente que ela está formando relações de afeto ali. E essas relações afetivas, consequentemente, vão formar essas memórias. Então, os outros dispositivos que estão externos a isso, uma televisão, uma música, um amigo, um familiar, vão estar sempre remetendo a esse período, o período da escola, o momento da escola, o cheiro, o lanche, o jeito do professor, o jeito da professora, do diretor, da diretora. Então, por isso que vou defender, né, essa ideia de que é preciso pensar, sim, nessas memórias afetivas que nós deixamos para esses alunos, para esses professores, e os professores deixam para os seus alunos. Isso é muito bacana, muito legal. E vejo que a comunicação, o marketing, se partir por esse viés humanizado da afetividade, a gente já vem percebendo isso, né, Léo? O quanto isso Sim, faz a diferença, cara, né? também acho, concordo 100% contigo. E acho que o desafio nosso aqui, né, me juntando com você, é como é que a gente faz as pessoas terem esse sentimento que eu tive, né? Como é que eu Isso, faço? Eu precisei, né, ser atingido pelo teu livro. Se eu não te conhecesse, eu não ia saber de nada disso, né? Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem aí pela frente. isso. Ô, Léo, esse nosso programa aqui, o Desenrola Fita, cara, é um programa, um podcast que tem como objetivo desenrolar uma boa conversa sobre vários assuntos, sobre afetividade, sobre memória, escutar o meu entrevistado, escutar a história dele, a memória dele. Você colocou para mim já aqui algumas questões que eu fico bem emocionado do teu resgate, da tua história. E nós temos um quadro aqui, Léo, que a gente chama de Volta à Fita. A gente volta umas cenas, uma fita, eu quero que tu assista esse vídeo e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Tá Vamos rodar bom. aí, Sérgio. Quando o Mário me pediu para fazer um vídeo sobre alguns momentos do Leonardo e do que eu me lembrava, eu fiquei meio aflita porque eu não consegui lembrar de nenhum assim de bate-pronto. Acho que o Leonardo foi uma criança bastante atazanada, né? E a gente brigava muito, né? Na infância, adolescência. Mas na nossa família as coisas sempre funcionaram assim. A gente briga, mas a gente tá sempre lá um pelo outro. O problema de um sempre é o problema de todo mundo. E assim é a nossa relação.
Hoje, o Leonardo fez parte dos principais momentos da minha vida. Então, ele me levou até o altar, ele é o padrinho da minha filha. E eu acho lindo ver a relação dos dois, né? Eu acho lindo ver como ela gosta dele. E eu acho lindo ver o amor e o carinho que ele tem por ela. Ele é uma das únicas pessoas no mundo que eu confio a minha filha. E ela adora ficar com ele. Mas de lembrança, eu me lembro dele me levando pro meu casamento, e ele tão nervoso, e ele tentava me acalmar, mas ele parecia se acalmar, então ele ficava, ai meu Deus, já pensou se eu bato o carro e eu de noiva no banco de trás? Já pensou se eu bato o carro, se o carro quebra? Olha que responsabilidade. E eu atrás de noiva tentando me acalmar. Ele foi muito parceiro, e aí segue sendo, com tudo que se trata da minha filha. É um privilégio ver o Leonardo sair de uma criança atazanada e se tornar um homem com que a gente pode contar para qualquer coisa que a gente precisar. E Leonardo, acho que a gente se fala sempre, mas a gente não se fala muito sobre isso, mas acho que você já sabe, a gente ama você. Que lindo, hein, Léo? Que Pois legal. é, cara, pois é. Eu tinha esquecido disso, cara. Como é que foi essa história do casamento, rapaz? Nossa, Precisava se já achei que você ia acalmar dar tchau e aqui. Eu desesperava a fiquei, pô, noiva. cara, fiquei desesperado, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Se o carro quebra, se fura o pneu. Eu tava desesperado, cara. Nossa, Aham. foi um momento. Eu achei que ela ia falar sobre um tombo que. Um carrinho de rolemã que eu tinha, e ela tava em pé atrás de mim. E aí a gente tava numa descida, eu pisei os dois pés assim, ela voou, cara, por cima de mim. E ela bateu o queixo e tomou ponto aqui no queixo. Achei que ela Nossa, ia falar nossa. sobre isso. Acho que ela esqueceu isso, hein, Léo? É Ela Ana o nome lembrou dela, quando eu né? assisti agora. Ana. É, Ô, Léo, e isso de ela falar da criança atazanada, cara, não faço ideia de ser. Quer dizer, olhando pra ti, eu acho que tem uma carinha de criança atazanada mesmo. eu era, cara. Criança Nossa sapeca. senhora. Eu dei trabalho na escola, cara. Eu era um. Mas eu tirava boas notas. Aham. Ô, É, Léo, mas muito bonito o depoimento da Ana de falar o quanto ela legal. te admira e é capaz de confiar a filha dela pra ti. Bonito isso, né? Legal, fiquei feliz, cara. Cara, juro por Deus, eu não lembrava mesmo. Fiquei feliz de ver isso aqui. Obrigado. Que legal, Léo, que legal. Temos mais um outro aqui, Léo, só um pouquinho. Vamos lá. Valeu. Oi. A coisa que eu me lembro mais assim de emocionante do Leonardo é quando ele era pequeno, eu dei para ele um teclado. Foi o primeiro teclado dele. E ele chorou muito. E eu saí de perto chorando também para não mostrar para ele que eu também tinha ficado emocionada. Isso me marcou muito. Beijo, filho. Poxa, que legal. Lembra disso, Léo? Lembro, cara. Lembro. E eu chorei porque jamais acharia que eu pudesse ter um. É Né? mesmo? Foi uma coisa. A gente não dava, você não sabe quanto custa isso, o quanto de dinheiro precisa, né, para ter algo assim, né? Então, eu lembro muito que certamente minha mãe deve ter se esforçado muito ali para conseguir me dar isso e é o primeiro instrumento que eu tive. Eu tenho instrumento desde sempre. É muito legal. Que bacana, que bacana. Memórias afetivas, né, Léo? Fazem bem, não Cara, fazem? muito, cara. Nossa, da minha mãe acho que eu tenho 1 milhão de memórias afetivas, cara. Queria até mandar um beijo pra ela, que a minha mãe tá passando, né, por um câncer e ela operou agora, tem 1 mês. E graças a Deus tá tudo bem agora, tá tudo. Ela enfrentou aí, então que bom que depois ela vai assistir. Que E, bom. então eu queria dar parabéns, mãe, pra você. Você é uma guerreira. Obrigado. Te amo. Que bom, Léo, que bom. Léo, eu vejo que essas memórias afetivas, cara, principalmente com familiares, com os pais, irmãos ou primos, amigos, elas demarcam muito um tempo e um espaço da nossa vida e que repercute muito no que a gente é hoje, né? Escutando o Léo, pensando assim, o Léo lá criança, ou escutando essas memórias deles, te passa pela cabeça de que hoje você é o que você se tornou em função dessas memórias, dessas lembranças que você tem lá atrás? Assim, tu se vê um pouquinho o Leonardo lá criança e atazanado, brincalhão, Uhum. né? E hoje se tornou o Leonardo Mendonça. Tu se vê um pouquinho nessa relação?
Eu me vejo totalmente, né? Eu percebo que eu sempre fui o que eu sou hoje, né? Às vezes eu lembro de alguma situação e falo, nossa, eu entendo por que que eu fiz isso, né? Porque eu ainda sou assim, né? E é engraçado que uma das coisas, até antes de fazer essa pergunta sobre memória afetiva, porque tem coisas que a gente lembra, né, da mesma época, coisas que a gente não lembra, e como é que há essa separação do que eu devo lembrar e o que eu não devo lembrar, né? Porque realmente tem coisas assim que me marcam tanto e outras na mesma época simplesmente desaparecem, né? Que precisa acontecer algo para que eu resgate aquilo e lembre, né? Isso. Isso acontece, Léo, em função assim, nós não temos condições de guardar tudo, né, cara? Nós não temos esse poder de guardar todas essas memórias. Uns guardam mais facilmente do que outros. E as memórias afetivas, elas sempre vão vir, às vezes de uma ordem espontânea, que nós estamos do nada e aparece alguma lembrança e a gente rememora, mas muitas delas precisam de uma evocação. Esse vídeo que você assistiu, um cheiro que a gente vai sentir, uma Uhum. imagem que a gente vai ver. A partir dessas evocações, parece que aquilo abre uma caixinha e essa memória, essa lembrança, ela vem à tona e a gente sente algo, né? Eu acho que o bacana das memórias afetivas é isso, o de olhar para as nossas memórias é isso. É olhar para o passado, mas sempre pensando esse presente, esse futuro que está por Uhum. vir, mas entendendo esse passado lá e entendendo esses efeitos desse passado, né, Léo? Então, Sim. a gente não vai conseguir lembrar de tudo e às vezes está muito bem escondidinha e uma fala, uma música, um cheiro, uma imagem vai lá e desperta e traz sensações muito prazerosas e de bem-estar. É verdade, tem toda razão. Agora que eu vou ser pai, né, eu comecei a lembrar muito, né, das Isso, lembranças isso. que eu tinha com meu pai. E uma coisa foi muito legal para mim, assim, que nenhuma lembrança que eu tenho do meu pai está relacionada à condição social, né, nem ao carro que ele tinha, nem ao dinheiro. E era muito mais ele estar lá, eram brincadeiras e às vezes uma musiquinha que às vezes eu me pego ensinando para os meus sobrinhos, né? E eu aprendi com meu pai, né? E aí eu penso, caramba, eu só preciso estar aqui com meu filho, porque é esse dia a dia que vai construir nele essas memórias que ele vai levar lá para o futuro, né? Isso aí, com certeza, cara. E tu vai construir as tuas memórias com teu filho aí. Tu vai relembrar muito as tuas com o teu pai, pode ter certeza. E você vai construir as suas memórias com eles de uma maneira extremamente especial. Assim, pode confiar que as coisas vão muito bem. Até tem um autor, o Léo, que a gente estuda aqui, que é o Tedesco, e que ele vai comentar que lidar com memória é mexer com gente. Porque nós somos tão especiais, o ser humano é tão especial porque é um ser que tem essa capacidade de rememorar, de guardar memórias e sentir afetos e trazer sentimentos com ela. E eu desejo que você construa essas memórias com o seu filho e use muito dessas memórias que você tem com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, com as suas irmãs. No qual eu já agradeço aqui, Léo, a Ana, né, a sua mãe, por esse depoimento, ter participado aqui comigo, que foram tão solistas, super gentis comigo de poder encaminhar esse vídeo para ti, cara. Foi muito legal, foi muito bom. Legal, cara. E parabéns por ter conseguido tirar esse vídeo da minha mãe. Não sei como você conseguiu, mas ela não gosta muito dessas coisas, mas gostei de ter essa memória afetiva que certamente eu vou guardar o link desse vídeo aqui para assistir no futuro. Que Obrigado, legal, cara. Léo. Que legal. Cara, a gente está terminando aqui o nosso papo, tá? Ele passa rápido, né? Não sei o que tu achou, quer comentar um pouquinho? A gente está encerrando aqui. Não, que isso, eu quero só agradecer também, fazer das suas palavras aí no começo, que você também é um cara que eu gosto muito, assim, é um dos caras mais humildes aí que estão de influenciadores, né, da educação, né, apesar de você ser professor também, né, eu não tenho acesso às suas aulas, então eu te conheço pelo influenciador que você é, né, então quando o Mário indica um livro, quando o Mário fala algo, a gente tende a confiar, acreditar. Hoje a gente está vivendo a época dos curadores de conteúdo, né? Então certamente o Mário eu te considero um curador de conteúdo se você posta uma notícia, eu fico tendenciado a ler, né? Falar, o Mário leu, se ele achou que é bom, acho que pode ser, seja bom para eu assistir também. Então, eu gosto muito de você também. Obrigado pelo convite. E vou fazer um momento jabá aqui. Quem estiver assistindo e se interessar um pouquinho aí por marketing educacional, quiser dar de presente para alguém que tem escola ou quer aprender sobre marketing educacional, isso aqui é Isso. o meu livro, meu primeiro livro, Marketing para Escolas.
MKT para Escolas, que é o meu Instagram também. Está lá na Amazon. Digitou lá MKT para Escola, você vai encontrar este livrinho que é o meu filhinho, meu outro filhinho, né? Não esse que minha esposa está esperando. Excelente, Léo, excelente. E recomendo, pessoal, recomendo esse material do Léo. O Léo tem um conteúdo super bacana nas redes sociais, super criativo, super válido. Extremamente, eu sou da área da propaganda, entendo e sei o que o Léo está fazendo, que é desmistificar muita coisa do marketing para as escolas, e ele tem uma estratégia super interessante ali. E o livro dele é bem explicativo, tem os materiais, umas dicas e uns conteúdos bem importantes aí para professores, diretores, gestores de escolas, para desenvolver melhor essa parte da comunicação e da estratégia de marketing nas escolas. Né, Léo? É isso aí? É isso aí, é isso aí. Agradeço de novo, Mário, agradeço a equipe aí que está operando aqui antes da gente entrar no ar, estava fazendo os ajustes. Obrigado. E é isso. Obrigado a quem nos assistiu também. É isso aí. Léo, brigadão, cara. Foi um prazer estar contigo aí nesse bate-papo, tá? Quero contar contigo em outros programas, outros conteúdos. Vamos se encontrando, fazendo as parcerias de sempre. Sucesso aí para ti, tá? Forte abraço e obrigado por tudo, tá bom? Valeu, Mário. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, então ficamos por aqui, mais um Desenrola Fita. Quero agradecer aqui o apoio da Fox Video, né, que está comigo aqui nesse desenvolvimento, nesse suporte técnico e até afetivo que eu digo aqui com eles. Agradecer a todos vocês, não esqueçam de curtir, de encaminhar, compartilhar esse conteúdo se vocês gostaram, convidar outras pessoas para conhecer e na próxima semana mais um Desenrola Fita para a gente bater um papo super legal aqui. Tá legal? Até lá!